Olá, boa tarde para todo mundo. Nós aqui de novo para bater um papo aí aos fins de semana. O que me traz aqui hoje, o assunto que me traz aqui hoje, a pauta que me faz vir aqui às redes sociais, para não fazer apenas uma crítica, mas fazer uma reflexão, chamar essa reflexão para que possamos pensar juntos. É com relação à ponte de Porto Nacional, ponte na minha cidade de Porto Nacional. Essa ponte que tem virado uma novela que parece novela mexicana, não precisa ter mais fim. Cada vez um capítulo novo, um personagem novo que se entra ao debate, mas que a história não está se concluindo por inteiro. Ponte essa que a discussão começou lá em 2011. De lá para cá, laudos e laudos sendo feitos, mostrando que o problema da ponte de Porto Nacional é um problema estrutural, que a estrutura da ponte foi danificada em função da criação do lago, das intempéries do tempo e da força da água do lago, que quando a ponte foi feita no passado, não se imaginava que o rio Tocantins viraria esse belo lago da usina do Lajeado que se tornou, e a pressão da água afetou a sua estrutura. Pelo menos isso é o que os bons engenheiros, que órgãos responsáveis, que o governo do estado de Tocantins, através da AGETO, da CEINFRA, tem dito desde lá para cá, inclusive até o momento que o atual governador fez o bloqueio da ponte de Porto Nacional, quando houve aquele mal-estar em Porto Nacional de um bloqueio feito sem nenhuma explicação, sem naquele momento nenhum laudo a ser apresentado, dito pelo governo do estado que a ponte seria interditada para que vidas ali não fossem ceifadas, porque qualquer caminhão que passasse em cima pudesse trazer a ponte abaixo. Eu até não discordo, porque não sou engenheiro, mas converso com muitos engenheiros de pessoal da área de engenharia, e todos realmente é de concordância que a ponte tem problemas estruturais. Mas o governo disse que iria fazer um laudo para apresentar e justificar o motivo pela qual a ponte de Porto foi interditada. Interdição essa que causou muitos danos ao comércio de Porto Nacional, ao dia a dia do portuense, das pessoas das margens direita e da margem esquerda do rio Tocantins, o pessoal dos povoados do outro lado, dos municípios que aqui perto precisam do dia a dia serem tratados em Porto Nacional. Mas se pelo menos esse laudo tivesse saído e dito, mostrado mais uma vez, reiterado que o problema era estrutural, pelo menos o governo do estado cumpria a sua parte, o seu compromisso que foi firmado junto à OAB, à Associação Comercial de Porto Nacional, ao prefeito de Porto Nacional, à comunidade portuense, que seria apresentado, que não foi. Vamos lá, o jeitinho brasileiro. Como sempre se busca o jeitinho brasileiro, infelizmente. O governo do estado não apresentou laudo, mas disse que tinha soltado uma licitação de 2 milhões de alguma coisa para fazer uma recuperação temporária na ponte de Porto Nacional, para dar condição de trafegabilidade sobre a ponte de Porto Nacional. Começou a fazer as manutenções, tirou material que estava solto, concreto que estava condenado, fez uma pintura no guarda-reio dele, fez uma massa asfáltica. E me parece que hoje o governador foi a Porto Nacional fazer uma filmagem que semana que vem está liberando a ponte de Porto Nacional para carros pequenos, e os carros grandes, caminhões, os caminhoneiros, que é quem mobiliza e movimenta o país, penalizado, continuam sem poder passar sobre a ponte. Mas o debate que eu virei a ele mais à frente. O que eu lhe pergunto hoje é o seguinte: se a ponte de Porto Nacional, antes dessa intervenção feita pelo governo do estado de Tocantins, dita pelos laudos que anteriormente foram apresentados, pelo próprio CREA, que inclusive o seu presidente fez um laudo dizendo que a ponte tem sim problemas estruturais, mas repito, antes dessa reforma já não tinha condições de receber caminhões carregados de gado com aproximadamente, em média, suas 18 toneladas, 20 toneladas aí, um caminhão carregado. Um caminhão bitrem vazio com as suas 38 toneladas, carregado com as suas 59 toneladas. Um caminhão truque vazio com 14 toneladas. Um caminhão toco com 12 toneladas. Eu acredito que a ponte não seria capaz. Agora, pensem bem, se a ponte anteriormente não conseguia receber um caminhão carregado com 59 toneladas, com 14, com 12, como é que essa mesma estrutura da ponte de Porto Nacional, fazendo aqui uma conta bem fácil para vocês entenderem, colocando um comprimento de mais ou menos 900 metros, não é a ponte dos 1000 metros, mas 900 que tem uma carga de tração sobre ela, de comprimento, colocando 10 metros de largura, que é aproximadamente a largura da ponte de Porto Nacional, onde se trafega com os veículos ali por cima, e fazendo 3 cenários, simulando
que o governo do estado tenha feito naquela massa asfáltica que vocês veem ali, que na engenharia tem o nome de CBUQ, que é um material que se usa para fazer para pavimentação, tivesse aproximadamente 3 centímetros de largura, ali se colocou 648 toneladas de CBUQ a mais sobre a ponte de Porto Nacional. Se jogarmos simulação para 5 centímetros de largura de CBUQ, já pula para 1.080 toneladas a mais de CBUQ. E se colocarmos 7 centímetros, talvez pode ser que tenha chegado a isso, aí pula para 1.512 toneladas de CBUQ jogados sobre a mesma estrutura, repito, condenada na sua forma estrutural, em cima da ponte de Porto Nacional. E aí com isso, além de não só ter aumentado esse mundo de toneladas de CBUQ apenas, libera-se para carros pequenos. Eu não sei se essa é a solução que o governador Mauro Carles vai aplicar para justificar no discurso falacioso dele no passado, quando bloqueou a ponte, para dizer que se preservava ali vidas. Porque você bloqueia a ponte naquele momento justificando que um caminhão com 60 toneladas carregado não pode passar em cima porque se passar cairia. Agora o governo do estado coloca entre 650 a 1.500 toneladas de CBUQ, massa asfáltica, na estrutura da ponte nacional. Então eu queria saber quem está errado. Se é o governo do estado em fazer essa aplicação desse CBUQ numa ponte com a sua estrutura danificada e condenada, e autorizando carros pequenos a passarem sobre essa mesma ponte, com aí sim perigo de vida, ou se é o governo que até dias atrás dizia que tinha um laudo dizendo que a ponte podia ser recuperada, e um laudo anterior dizendo que a ponte condenada a ser não tinha que ser feita uma nova ponte, que inclusive o governo do estado tem aí dito que é, e de fato é, objeto do empréstimo via a Caixa Econômica Federal, que o governo não tem tido acesso, porque não encontra-se apto ao crédito junto aos bancos constitucionais, aos fundos constitucionais, que aqui inclusive falei dias atrás. Então, eu chamo para esse debate, eu queria que o secretário de Infraestrutura, Renato Assunção, pudesse publicitar em rede social, na imprensa, como essa conta. Como é que anteriormente não se pode passar caminhões em cima, eu até acreditei que a ponte estava condenada, mas caminhões que se pesavam, muito carregado, 60 toneladas. E agora o governo do estado joga em cima da mesma ponte nacional de 650 a 1.500 toneladas de CBUQ para fazer esse batom que foi feito da ponte Porto Nacional. Então, fica o alerta, fica o pedido de esclarecimento para que esse parlamentar se convença e que a população não possa correr o risco de estar sendo enganada, porque faz-se uma pintura na ponte, passa-se um batom, libera para carros pequenos para poder tirar a pressão política que teve sobre o governo do estado e, às vezes, podendo nós corrermos o perigo de logo à frente, sim, aí sim tem um desastre, melhor dizendo, a qualquer momento causado em função desses ajeitamentos do poder público que, quando a pressão popular vem, faz de qualquer jeito para poder a coisa sair acontecendo. Então, fica aqui o pedido de um esclarecimento do governo do estado do Tocantins, do governador Mauro Carles, do seu secretário Renato Assunção, que por sinal muito competente, que ele possa esclarecer como é essa matemática para que nós, usuários, possamos ter a segurança e a tranquilidade de poder voltar a usar a ponte de Porto Nacional. No mais, um forte abraço para todos vocês. 2011, de lá para cá, laudos e laudos sendo feitos, mostrando que o problema da ponte de Porto Nacional é um problema estrutural, que a estrutura da ponte foi danificada em função da criação do lago, das intempéries do tempo e da força da água do lago, que quando a ponte foi feita no passado, não se imaginava que o rio Tocantins viraria esse belo lago da usina do Lajeado que se tornou, e a pressão da água afetou a sua estrutura. Pelo menos isso é o que os bons engenheiros, que órgãos responsáveis, que o governo do estado do Tocantins, através da AGETO, da CEINFRA, tem dito desde lá para cá, inclusive até o momento que o atual governador fez o bloqueio da ponte de Porto Nacional, quando houve aquele mal-estar em Porto Nacional de um bloqueio feito sem nenhuma explicação, sem naquele momento nenhum laudo a ser apresentado, dito pelo governo do estado que a ponte seria interditada para que vidas ali não fossem ceifadas, porque qualquer caminhão que passasse em cima pudesse trazer a ponte abaixo. Eu até não discordo, porque não sou engenheiro, mas converso com muitos engenheiros de pessoal da área de engenharia, e todos realmente é de concordância que a ponte tem problemas estruturais. Mas o governo disse que iria fazer um laudo para apresentar e justificar o motivo pela qual a ponte de Porto foi interditada. Interdição essa que causou muitos danos ao comércio de Porto Nacional, ao dia a dia do portuense,
das pessoas das margens direita e da margem esquerda do Rio Tocantins, o pessoal dos povoados do outro lado, dos municípios que aqui perto precisam do dia a dia serem tratados em Porto Nacional, mas se pelo menos esse laudo tivesse saído e dito, mostrado mais uma vez, reiterado que o problema era estrutural, pelo menos o governo do Estado cumpria a sua parte, o seu compromisso que foi firmado junto à OAB, à Associação Comercial de Porto Nacional, ao prefeito de Porto Nacional, à comunidade portuense, que seria apresentado, que não foi. Vamos lá, o jeitinho brasileiro. Como sempre se busca o jeitinho brasileiro, infelizmente. O governo do Estado não apresentou laudo, mas disse que tinha soltado uma licitação de 2 milhões e alguma coisa para fazer uma recuperação temporária na ponte Porto Nacional, para dar condição de trafegabilidade sobre a ponte Porto Nacional. Começou a fazer as manutenções, tirou material de que estava solto, concreto que estava condenado, fez uma pintura no guarda-reio dele, fez uma massa asfáltica. E me parece que hoje o governador foi a Porto Nacional fazer uma filmagem que semana que vem está liberando a ponte Porto Nacional para carros pequenos e os carros grandes, caminhões, os caminhoneiros, que é quem mobiliza e movimenta o país, penalizado, continuam sem poder passar sobre a ponte. Mas o debate que eu virei a ele mais à frente. O que eu lhe pergunto hoje é o seguinte: se a ponte Porto Nacional, antes dessa intervenção feita pelo governo do Estado de Tocantins, dita pelos laudos que anteriormente foram apresentados, pelo próprio CREA, que inclusive o seu presidente fez um laudo dizendo que a ponte tem sim problemas estruturais, mas se, repito, antes dessa reforma já não tinha condições de receber caminhões carregados de gado com aproximadamente, em média, suas 18 toneladas, 20 toneladas aí, um caminhão carregado. Um caminhão bitrem vazio com as suas 38 toneladas, carregado com as suas 59 toneladas. Um caminhão truque vazio com 14 toneladas. Um caminhão toco com 12 toneladas. Eu acredito que a ponte não seria capaz. Agora, pensem bem, se a ponte anteriormente não conseguia receber um caminhão carregado com 59 toneladas, com 14, com 12, como é que essa mesma estrutura da ponte de Porto Nacional, fazendo aqui uma conta bem fácil para vocês entenderem, colocando um comprimento de mais ou menos 900 metros, não é a ponte dos 1000 metros, mas 900 que tem uma carga de tração sobre ela, de comprimento, colocando 10 metros de largura, que é aproximadamente a largura da ponte de Porto Nacional, onde se trafega com os veículos ali por cima, e fazendo 3 cenários, simulando que o governo do Estado tenha feito naquela massa asfáltica que vocês veem ali, que na engenharia tem o nome de CBUQ, que é um material que se usa para fazer para pavimentação, tivesse aproximadamente 3 centímetros de largura, ali se colocou 648 toneladas de CBUQ a mais sobre a ponte de Porto Nacional. Se jogarmos simulação para 5 centímetros de largura de CBUQ, já pula para 1.080 toneladas a mais de CBUQ. E se colocarmos 7 centímetros, talvez pode ser que tenha chegado a isso, aí pula para 1.512 toneladas de CBUQ jogados sobre a mesma estrutura, repito, condenada na sua forma estrutural, em cima da ponte de Porto Nacional. E aí com isso, além de não só ter aumentado esse mundo de toneladas de CBUQ apenas, libera-se para carros pequenos. Eu não sei se essa é a solução que o governador Mauro Carles vai aplicar para justificar no discurso falacioso dele no passado, quando bloqueou a ponte, para dizer que se preservava ali vidas. Porque você bloqueia a ponte naquele momento, justificando que um caminhão com 60 toneladas carregado não pode passar em cima, porque se passar cairia. Agora o governo do Estado coloca entre 650 a 1.500 toneladas de CBUQ, massa asfáltica, na estrutura da ponte nacional. Então eu queria saber quem está errado. Se é o governo do Estado em fazer essa aplicação desse CBUQ numa ponte com a sua estrutura danificada e condenada, e autorizando carros pequenos a passarem sobre essa mesma ponte, com aí sim perigo de vida, ou se é o governo que até dias atrás dizia que tinha um laudo dizendo que a ponte podia ser recuperada, e um laudo anterior dizendo que a ponte condenada a ser não tinha que ser feita na nova ponte, que inclusive o governo do Estado tem aí dito que é, e de fato é, objeto do empréstimo via a Caixa Econômica Federal, que o governo não tem tido acesso, porque não encontra-se apto ao crédito junto aos bancos constitucionais, aos fundos constitucionais, que aqui inclusive falei dias atrás. Então,
Eu chamo para esse debate, eu queria que o secretário de Infraestrutura, Renato Assunção, pudesse publicitar em rede social, na imprensa, como é essa conta. Como é que anteriormente não se pode passar caminhões em cima, eu até acreditei que a conta estava condenada, mas caminhões que se pesavam, foram muito carregados, 60 toneladas. E agora o governo do estado joga em cima da mesma ponte nacional de 650 a 1.500 toneladas de CBUQ para fazer esse batom que foi feito na ponte nacional. Então fica o alerta, fica o pedido de esclarecimento para que esse parlamentar se convença e que a população não possa correr o risco de estar sendo enganada, porque faz uma pintura na ponte, passa-se um batom, libera para carros pequenos para poder tirar a pressão política que teve sobre o governo do estado e às vezes podendo nós corrermos o perigo de logo à frente, sim, aí sim tem um desastre, melhor dizendo, a qualquer momento causado em função desses ajeitamentos do poder público que, quando a pressão popular vem, faz de qualquer jeito para poder a coisa sair acontecendo. Então, fica aqui o pedido de esclarecimento do governo do estado do Tocantins, do governador Mauro Carles, do seu secretário Renato Assunção, que por sinal muito competente, que ele possa esclarecer como é essa matemática para que nós, usuários, possamos ter a segurança e a tranquilidade de poder voltar a usar a ponte de Porto Nacional. No mais, um forte abraço a todos vocês. Voltando aqui, porque vi ali agora há pouco um questionamento de alguns amigos caminhoneiros, boiadeiros, da minha cidade de Porto Nacional e região, e fazendo aqui um reconhecimento. Quem move o Brasil, as suas mercadorias e o seu consumo são os caminhoneiros. Prova disso, a greve dos caminhões quando houve no país inteiro o caos que foi. E na região do nosso Porto Nacional, em especial, a pecuária, o agronegócio se faz muito forte. É o gerador de empregos, é o gerador de receita, é o gerador de expectativa de dias melhores, inclusive. Como é que o governo do estado do Tocantins continua a penalizar homens e mulheres que não têm culpa, aqui repito, como falei já por outras vezes. O cidadão, a cidadã, o usuário, não tem culpa da ausência do governo do estado. Independente se o governador é esse que está ou foi os do passado. O que interessa é que o governo do estado do Tocantins se fez ausente no debate com relação à ponte Porto Nacional e hoje continua, mesmo liberando a ponte com essas ressalvas que aqui fiz agora há pouco, que eu quero entender essa conta desse peso colocado na ponte Porto Nacional para ter a segurança de passar sobre ela, inclusive, eu com a minha família, com meus amigos e os nossos conterrâneos de Porto e de região, mas o governo do estado continua a jogar nas costas do usuário a responsabilidade sobre a ausência junto à ponte Porto Nacional, quando agora libera a ponte para carros pequenos, mas continua a cobrar a balsa para os caminhoneiros. Então aqui a minha solidariedade aos meus irmãos e minhas irmãs caminhoneiros, homens e mulheres da estrada, que movimentam na região o gado, os grãos, adubo, todo tipo de mercadoria de consumo para o homem do campo e para as cidades. Então o governo do estado do Tocantins assuma de verdade a sua responsabilidade, libere a ponte se realmente tiver a segurança de tráfego e que com a relação à balsa, com relação aos caminhoneiros, porque eu vi que lá foi colocado um arco, um portal limitador para que apenas carros pequenos possam passar, proibindo que os carros grandes, que os caminhões passem também. Então que na balsa se dê a gratuidade para que os caminhoneiros, os boiadeiros, os homens e mulheres que tocam na cabine de um caminhão, atrás de um volante, a economia e o consumo do nosso país, em especial aqui no Tocantins. Então, que o governo do estado do Tocantins libere a ponte, se segura for, mas que dê a gratuidade também da balsa para os caminhões poderem ir e vir ao seu direito. Um abraço. Ponte Nacional, quando agora libera a ponte para carros pequenos, mas continua a cobrar a balsa para os caminhoneiros. Então aqui a minha solidariedade aos meus irmãos e minhas irmãs caminhoneiros, homens e mulheres da estrada, que movimentam na região o gado, os grãos, adubo, todo tipo de mercadoria de consumo para o homem do campo e para as cidades. Então o governo do estado do Tocantins assuma de verdade a sua responsabilidade, libere a ponte se realmente tiver a segurança de tráfego e que com a relação à balsa, com relação aos caminhoneiros, porque eu vi que lá foi colocado um arco, um portal limitador para que apenas carros pequenos possam passar, proibindo que os carros grandes, que os caminhões passem também. Então que na balsa se dê a gratuidade para que os caminhoneiros,
os boiadeiros, os homens e mulheres que tocam na cabine de um caminhão, atrás de um volante, a economia e consumo do nosso país, em especial aqui no Tocantins. Então, que o governo do estado do Tocantins libere a ponte, se segura for, mas que dê a gratuidade também da balsa para os caminhões poderem ir e vir ao seu direito. Um abraço.